Olá, sejam bem-vindos ao Em Obras, programa aqui da Sol TV. Meu nome é Giovana Zanetti, sou arquiteta urbanista e estarei presente com vocês todas as semanas, mostrando um pouco do mundo da construção civil e de todas as áreas que a envolvem. Para vocês ficarem bem informados, vocês podem nos seguir nas nossas redes sociais, @SolTVOficial, e também no nosso canal no YouTube. O programa tem um oferecimento de DHZ Arquitetura e Urbanismo. Hoje eu tô aqui com o Guilherme, ele é sócio da Capitânio. Eu gostaria muito de te agradecer pela tua presença e gostaria que tu falasse um pouco, então, sobre a tua profissão, sobre como é a empresa, sobre os produtos que vocês oferecem. Boa tarde, Giovana. Como ela mesma falaste, meu nome é Guilherme Capitânio Schmitz, engenheiro civil da Capitânio Engenharia, sócio proprietário também. A Capitânio ela está no mercado há 12 anos. Né? Ela surgiu com a junção minha, com a formação da engenharia civil, e do meu primo, que é formado em engenharia de produção. Eu trabalhei durante 5 anos com o meu pai. Ele tinha uma empresa de terraplenagem e durante os serviços de terraplenagem que ele fazia em terrenos e obras, muitos clientes solicitavam para ele se ele não executava a parte civil da obra. E como a especialidade dele era somente serviço de terraplenagem, que era reta escavadeira, caminhão, trator, esses serviços mais pesados, ele nunca tinha interesse. Então que essa demanda começou a aumentar e eu trabalhava nas cervejarias Heineken no período que eu fiz técnico em Química, e ele me fez um convite para trabalhar com ele para abrir esse novo braço da empresa dele, que seria na área da construção civil. Eu aceitei, mas com uma certa exigência que para isso eu queria fazer então a faculdade de engenharia civil para ter realmente o conhecimento, né, do serviço e o conhecimento técnico, não só o conhecimento prático da execução. Então eu ingressei na universidade. No mesmo semestre que eu comecei a trabalhar com ele, já comecei a faculdade. E nós trabalhamos juntos durante 5 anos. Faltava um semestre para a minha formação. Eu achei que o meu caminho tinha que ser trilhado de uma maneira diferente, um pouco diferente assim do sistema que ele trabalhava, por ser uma pessoa de mais de idade, algumas limitações de atualização, de processos, de visão de futuro. Então, a gente conversou e eu falei, pai, eu acho que eu tenho que seguir meu caminho, trilhar a minha trajetória, fazer a minha vida profissional. Me deu uma boa base até aqui. E vou ficar contigo até encerrar alguns contratos que estavam em andamento. E após isso, eu vou abrir minha própria empresa e vou seguir meu caminho, mas sempre que você precisar, posso prestar serviço para ti. E nisso, o meu primo, que é formado em engenharia de produção, trabalhava com nós. E o meu irmão também trabalhava com nós, era uma empresa bem familiar. E quando estava próximo de eu me formar já, eu abri a empresa, a Capitânio. Na época, há 12 anos atrás, as empresas eram abertas com sociedade limitada, então tinha que ter 2 sócios. Hoje nós temos a Zeirelli, nós temos as MEIs, então tem diversas outras modalidades que pode ser um CPF só por empresa, mas na época não tinha. E então eu convidei o Lucas, que já tinha sua formação em engenharia de produção, para ser o meu sócio na empresa. A gente saiu, fundou a Capitânio, saímos do escritório do meu pai, alugamos uma sala para nós e iniciamos de uma forma bem, vamos dizer assim, corajosa e arriscada, porque a gente simplesmente saiu sem nada, sem clientes, sem obra, sem perspectiva de contratos nenhum. Porque a gente encerrou os contratos com a empresa do meu pai, que estava em andamento, e agora vamos fazer o nosso caminho. Como durante esses 5 anos e meio ali que eu fiquei com ele, eu trabalhava e estudava, eu fiz muitos contatos e conheci muitas empresas, muitos engenheiros nas obras. E essas empresas, esses engenheiros, eles ficam com um contato muitas vezes da pessoa e não da empresa em si. Então, eu comecei a receber ligações e oportunidades de prestar serviços para essas empresas que a empresa do meu pai prestava. Porque eu lidava com eles e eles entravam em contato comigo. E quando eu saí da empresa do meu pai, sempre ficou bem
tranquilo e bem claro que eu poderia trabalhar com qualquer cliente, qualquer pessoa. Não teve problema familiar. Foi uma decisão mesmo própria de seguir a própria trajetória. E então, logo em seguida, a gente já conseguiu o primeiro contrato. A gente estava bem preocupado porque nós não tínhamos receita, né? Previsão de receita no início da empresa, mas já tinha custos, porque a gente já tinha uma sala alugada, a gente tinha condomínio, tinha luz, tinha internet. Então, a gente pensou, enquanto a gente não ter uma receita própria, nós não vamos ter salário. A gente vai sobreviver com o que a gente guardou nesse período que a gente trabalhou. Porque a gente vai fazer a base da empresa primeiro, né? Ter um caixa próprio para a gente conseguir ter um prolabore para nós. E então, foi logo em seguida, ali uns 2 meses, a gente já conseguiu o primeiro contrato. E graças a Deus deu tudo certo, assim, deu um resultado super bom. A gente conseguiu ter um lucro bem satisfatório já no primeiro serviço. A gente tinha um custo bem enxuto, porque era só nós dois. E eu tinha alguns funcionários que eram terceirizados. Então, deu super certo. E de lá para cá, graças a Deus, a empresa cresceu numa exponencial boa. O mercado da construção civil, ele teve ali um momento bem difícil ali de 2016. Foi bem próximo ali que a gente estava com a empresa no início, com 2 anos de empresa. Mas depois, de lá para cá, ela começou a ter um crescimento bem bom. Até os últimos anos aí. Esse ano vamos ver como é que vai ser, mas foi bem positivo, assim, o resultado dessa decisão de seguir o próprio caminho, assim, com a outra mentalidade de trabalho, né? Que mudou muito de antigamente para agora. Sim, com certeza. E quais os serviços que vocês oferecem para os clientes atualmente? Nós começamos prestando serviço para grandes construtoras e incorporadoras, né? Como nós não tínhamos conhecimento de mercado, não estávamos operando e trabalhando, né, dentro de Gravataí, Cachoeirinha, Canoas, Porto Alegre, a gente começou prestando serviço para Melnick Iven, prestando serviço para Cirela, prestando serviço para MRV. Então, a gente prestava serviços como empreiteiro de mão de obra para eles. E a gente era subcontratado, no caso, por eles como empreiteiros, né, para fazer a parte civil. E a gente ficou durante uns 3, 4 anos só fazendo isso, porque isso dava uma garantia para nós que a gente não envolvia material, era só mão de obra. Então, a gente tinha um valor que era cobrado para fazer o serviço e o valor que a gente repassava para os funcionários. Então, a gente tinha a certeza do resultado, né? Nunca é 100%, mas a gente sabe que a gente está cobrando tanto e pagando tanto, que vai sobrar X. A gente ficou um período assim até nos estabilizar. Com isso, a gente começou a entrar no mercado, começou a ficar é uma empresa pequena hoje, mas ela começou a ficar mais conhecida e começou a vir alguns clientes para contratar direto na obra comercial. A gente trabalhou muito com obras residenciais de edifícios, né, que eram Melnick, Cirela, MRV, e daí a gente começou a fazer obras comerciais, supermercados, pavilhões, salas comerciais, e a gente gostou bastante desse nicho, porque é um nicho que ela é uma obra rápida, ela é uma obra que tem um prazo bem curto, então ela é uma obra que muito se fala assim, é toque de caixa, não tem muita frescura, sabe? Tem que fazer, tem que trabalhar, tem que produzir, tem inauguração. Por exemplo, o Assum da Avenida Frederico Ritter, em Cachoeirinha, que fica em frente ao condomínio Firenze ali. Aquele supermercado que o Assum tá hoje operando, né? O prédio não é do seu Antônio, que é o proprietário, aquele prédio é alugado por ele. E o dono do terreno contratou nós para fazer. Aquele prédio tem 2.000 metros quadrados e 2.200 metros de área de estacionamento. E o prazo de entrega dele era de 7 meses. Nossa. Então, bem arrojado, sabe? Bem arrojado, mas é bem diferente de uma residência. Porque é tudo mais bruto. É outra dinâmica, né? É outra dinâmica, né? É bem diferente. Então, a gente focou bastante na área comercial porque o retorno era muito bom.
E daí a gente ficou ainda prestando serviço para algumas incorporadoras e fazendo obras comerciais. E daí a gente abriu um outro braço da empresa, que era a incorporação. Daí a gente viu uma outra oportunidade, que era construir para venda. Então a gente começou construindo 2 sobrados no bairro Renascença, aqui no centro de Gravataí. E foi super positivo, porque a gente terminou eles e vendeu os 2, assim, em 3 meses no máximo. Um sobrado de médio padrão, 120 metros quadrados. E daí a gente estava com 3 atuações, que era prestando serviços para grandes incorporadoras, fazendo obras comerciais e nós incorporando. Isso a gente está falando nos últimos 8 anos, assim, né? Não foi no início. Teve toda uma trajetória, né? Para chegar nesse ponto, ter esses 3 segmentos, né? E daí deu super certo. Logo depois a gente construiu uma casa no Alphaville, aqui em Gravataí. E também foi super positivo, porque a gente vendeu ela quando nós estávamos fazendo o reboco da casa. Chegou um cliente ali, que já morava lá, de aluguel, pediu para entrar e falou, quero conhecer a obra e tal. Daí ele acessou e falou, se eu fosse fazer a minha casa, seria esse projeto. Daí a gente, eu não estava na obra, daí o mestre me ligou, teve uma pessoa que mora aqui e gostou muito da casa. Daí ele deixou o telefone e tal, daí tá, tranquilo. Daí a gente se falou e a gente conversou, negociou e fechamos a venda, enquanto estava na parte de reboco ainda, porque ele conseguiu alterar algumas coisas que seria o gosto dele. Porque nós não tínhamos revestimentos, não tinha porcelanatos, não tinha vinílico, não tinha uma textura... Não tinha ainda os acabamentos finais. Então, ele conseguiu... Sim, ele entrou numa etapa certa. Exato. Para poder fazer essas alterações. Exato. Né? Ele entrou no momento certo. Não tinha esquadrias. Então, por exemplo, as esquadrias dessa casa, ela é de PVC preto pelo lado externo e branco pelo lado interno. Porque a gente nós temos o Vinícius, que trabalha com nós, que ele é gerente de projetos, que também faz faculdade de engenharia civil. Ele fez todo o interior da casa. E a gente identificou que a casa era bem clean, assim, bem branca, sabe? Tinha uma pegada mais minimalista, assim. E o preto, ele gritou muito quando a gente botou umas pedras branco Paraná e a janela da cozinha preta. O contraste foi muito alto. O contraste foi muito alto. E daí, a gente, vamos ter que mudar. Só que por fora, ela pedia um PVC preto. Então, a gente conversou com a fábrica. Vamos laminar preto por fora e deixar branco por dentro. Então, ele entrou no momento certo ali, deu super certo. E o que aconteceu com isso? Quando tu começa a incorporar, tu cria uma rede de corretores contigo. E os corretores visitaram nossas obras residenciais e gostaram do padrão, do acabamento. E daí começou aquela questão da indicação, né? O corretor, ele vende o terreno. Sim. E, normalmente, o cliente que não conhece o mercado, ele pergunta, tem uma construtora para indicar? Ou o próprio corretor indica, né? Eu tenho uma construtora, eles constroem condomínios e tal. E daí, dali, a gente começou a construir residências para clientes. Além de fazer obras comerciais. De ser somente por incorporação, isso. Assim, para outras pessoas. Né? Exato. Então, nós, como a gente entrou mais forte nesse nicho de mercado, na área residencial, mantendo o comercial, porque para nós o comercial ele é ainda melhor pelo ritmo, pelo prazo, né? Uma casa hoje dentro de um condomínio 250 metros, 300 metros, é 12, 14 meses para deixar pronto. Enquanto a gente fez um mercado de 2.000 metros em 7 meses. Então, é bem diferente. Óbvio que o acabamento é bem diferente, o ritmo é diferente, né? Obra comercial, a gente trabalha às vezes das 7h30 às 7, às 8, trabalha todos os sábados. Então, é diferente o ritmo, óbvio. Mas o retorno, ele é melhor. Quando tu constrói para cliente. Quando tu incorpora, muda o jogo, né? Daí é diferente. Então, nós paramos de prestar serviços para essas empresas incorporadoras e ficamos só na área comercial, na incorporação e construindo casas para clientes. Então, hoje,
o nosso foco, o nosso nicho principal, né? Respondendo lá a tua pergunta lá no início, né? São obras comerciais, obras residenciais para clientes e obras residenciais para a própria empresa, né? Para comercialização. Muito legal, vocês têm, então, um nicho muito completo para atender às demandas, né, que vem surgindo. E como engenheiro, como tem sido para ti? O que o mercado te mostra? As oportunidades? Tu acha que o mercado está evoluindo? Como é que tu tem notado essa parte? É bem engraçado, assim, né? Essa questão, porque quando eu decidi sair da empresa do meu pai, que eu estava prestes a me formar, a empresa do meu pai, ela trabalhou muito com obra pública através de licitação. E a gente pegou um período ali bem complicado, que foi 2014. A gente teve um recesso ali na parte da construção. E a gente teve algumas inadimplências na questão de obras públicas. E aquilo ali, eu sempre me preocupava bastante, assim, e eu pensava, eu não quero passar por isso, né? Então, foi um dos principais motivos que a gente decidiu, né, seguir um outro caminho. E eu, como estudava e trabalhava no canteiro, né, na frente de obra, eu desenvolvia bastante o meu conhecimento teórico com o prático. Quando eu deixei de ser funcionário e virei proprietário e engenheiro responsável técnico da empresa, hoje nós temos 3 engenheiros na empresa e um que está estudando engenharia, né? A equipe técnica hoje é 3 engenheiros formados e um estudante. Eu exercia muito a questão de engenheiro na empresa do meu pai e no início da Capitânio. Ali os 4 primeiros anos ali eu desenvolvi bastante a parte de engenheiro. Depois eu virei um administrador, virei um gestor da empresa. O lado empresário. O lado empresário. Então, hoje, com certeza o que eu menos faço na empresa é ser engenheiro. Mas a engenharia me trouxe uma base muito forte. Ela me trouxe uma visão muito ampla das coisas. Durante esse percurso, né, da minha vida profissional, eu fiz um MBA em gestão e planejamento de obras. Que também me deu uma base boa para a questão de gerenciamento, né? Porque a gente, na faculdade de engenharia, a gente não estuda muito essa questão, é mais técnico. E então, hoje, o meu papel principal na empresa é o comercial e orçamentos, né? Então, o orçamento, ele passa todos por mim, ou às vezes desde o início, ou às vezes só uma revisão final. Fechamento com o cliente, eles são todos através de mim. E hoje a gente não faz captação de cliente. Já faz alguns anos que a gente não faz. Os clientes chegam até nós sempre por indicação. E graças a Deus a gente não consegue nem atender toda a demanda que tem. Então, a parte de engenharia hoje, para mim, ela serve como uma base, um conhecimento técnico para eu desenvolver outras funções. Mas eu sinto que o mercado hoje, ele tem ainda uma carência de profissionais e técnicos. A gente tem pessoas formadas, a gente tem pessoas que estudam, mas talvez não estão tão engajadas em ser engenheiros. Talvez estudaram só por estudar, ou se formaram, mas não querem atuar na área. Hoje em dia, existem muitas facilidades de ganhos que tu não precisa ter uma formação, que tu não precisa exercer aquele trabalho. Então, existe, eu acho que uma demanda hoje grande na parte de engenharia. Tem uma empresa de um amigo meu, que é bem conhecida aqui na cidade, que em seguida eles postam ali, estamos contratando engenheiro, auxiliar técnico, sabe? Então, serviço tem, vaga tem. Eu acho que hoje a gente está passando por um problema de mão de obra bem grande. E essa mão de obra não se enquadra somente na parte braçal de pedreiro, ferreiro, carpinteiro, hidráulico, eletricista. Ela se enquadra também na parte técnica. Então, eu acho que hoje existe mercado para a área da engenharia, para a área da arquitetura, mas aí depende muito do profissional, da pessoa, né, se dispor a trabalhar e querer fazer aquilo, né? Porque às vezes a gente faz a faculdade, se decepciona um pouco, não era aquilo, não era o que pensava e migra totalmente, né? Eu
eu trabalhei muito tempo exercendo meu conhecimento teórico. Hoje, meu conhecimento teórico é para resolver alguns problemas pontuais, porque na empresa, como eu tenho conhecimento técnico e teórico, não é muito. Eu trabalho há 17 anos na área, né? 5 anos com meu pai, 12 anos com a Capitânio. Dá uma base boa, né, de alguns problemas que a gente já enfrentou. A gente tem mais de 100 obras já executadas durante todo esse período dos 12 anos, tanto comerciais quanto residenciais. E quando dá um problema que fica um pouco além, eu sempre me envolvo daí, né? Mas eu tento me isentar de problemas na obra, sabe? Tem os grupos, tem programa, tem os controles. Eu vejo que o pessoal coloca ali, olha, aconteceu isso, aconteceu aquilo, eu olho e fico quieto. Deixo eles resolverem. Se envolve muito uma questão de custo, daí me solicitam, porque daí envolve valores, né? Que essa parte fica muito comigo, na parte de orçamentos. Ou se envolve algo mais técnico mesmo, eu acabo me envolvendo também para tentar ajudar, né? Então, essa parte da engenharia é bem isso, sabe, Giovana? Eu acho que o mercado tem disponibilidade, tem vaga, mas hoje a gente está com uma carência nisso. Então, eu acho que em todos os setores, a gente está falando da construção civil, mas a carência da mão de obra, eu acho que é em todos os segmentos comerciais hoje, né? Sim, com certeza. E vocês têm atuado mais na área comercial, residencial, ou o mercado está equilibrado? Hoje nós estamos executando 7 obras ao mesmo tempo. Dessas 7 obras, nós estamos executando 2 na Gonçalo de Carvalho, ali em Porto Alegre, em frente ao Hospital Moinhos de Vento. São 2 prédiozinhos de 3 pavimentos, que são comerciais. Executando uma outra na Carlos Gomes com a Anitta, que é um prédio comercial de 4 pavimentos, são 1.600 metros quadrados. Estamos executando também uma outra na Andradas, bem no centro de Porto Alegre. E estamos executando 2 residências. Então, hoje nós estamos finalizando uma obra que já está nos acabamentos, que é no Terras Alfas, que é uma residência também, uma casa que é nossa daí para comercialização, que é para venda. Então, hoje a gente está executando mais obras comerciais do que residencial. Existe bastante procura no residencial, mas também existe bastante construtoras. E a nós na empresa lá, como o nosso foco é mais comercial, que a gente prefere obra comercial, a gente acaba não cedendo muito na questão de valores quando entra o residencial. Eu orcei agora, 2 semanas atrás, uma casa no Cirela. A empresa fez o orçamento, fez o levantamento, eu conferi, revisei. E o valor da casa ficou... Eu me assustei com o valor da casa, de tão alto que ficou. E passei para o cliente. E o cliente, se eu soubesse que ia dar tudo isso, não teria nem orçado. Daí eu expliquei toda a situação. Uma casa de 3 pavimentos, nós temos escavação, tem muro de arrimo. É uma casa, um terreno muito acidentado, então muito Tudo difícil. Isso implica na questão do orçamento, né? Implica muito, né? Isso é uma coisa que já aconteceu. Eu já orcei umas 3 obras nesse mesmo... na quadra, quem conhece ali o condomínio Cirela Landscape, em Gravataí, existe uma quadra que é a quadra M, que é a última quadra do condomínio, que os terrenos têm um declive bem acentuado, chegando até 7 metros, eu acho, de desnível. Então, os terrenos lá são os mais baratos do condomínio. Só que daí vai muito da comercialização. É até complicado de falar isso, mas as pessoas têm uma peculiaridade, os terrenos lá. Eles são fundos para uma APP, que é uma área de preservação permanente. E eles são de frente para o muro do condomínio. E depois, logo à frente, tem um terreno bem grande ali, que acho que é tipo um depósito. Mas o que acontece? Quando vai se construir ali, a pessoa gasta um valor expressivo em muro de arrimo e aterro. Então, esse valor do qual se economizou na compra do terreno, a pessoa acaba gastando mais para regularizar o lote ou para fazer a sua construção. Ao ponto de que valeria a pena comprar um terreno num lugar mais plano e pagar 20%, 30% a mais no valor do lote. Então, quando existe um projeto
naquela quadra os valores ficam mais altos pela dificuldade do trabalho e por tudo que tem que ser feito a mais. E então o valor da casa ficou alto, passei para o cliente, e tinha um engenheiro e uma arquiteta envolvida no negócio, que são nossos parceiros. E daí eles orçaram com outras empresas e eles conseguiram uma outra empresa que deu 20% mais baixo. Daí eu comentei, cara, tranquilo, sem problema nenhum. Eu não quero surfar essa onda aí de ficar fazendo leilão, sabe? Não é o nosso foco. Se fosse uma obra comercial, talvez até entraria na briga. Mas numa residencial, a gente não faz isso. Tem uma margem de negociação? Sempre tem. Mas não 20%. Bem menos que isso. Sim, é um percentual alto, né? Muito alto. E a responsabilidade que a gente tem, né? A gente está construindo... A residência tinha praticamente 300 metros, 3 pavimentos. 5 anos de garantia, sabe? Qualquer problema que acontece, o cliente vai te solicitar. Tu vai ter que voltar, vai ter que fazer. A gente nunca se negou a fazer, mas isso tudo gera custo. Então, a gente tem uma energia mais voltada para o comercial. E o residencial tem bastante procura, mas como eu falei, tem muitas empresas. E como eu estou nessa área há muito tempo, em Gravataí, nós construímos no Alphaville, construímos no Cirela Landscape, construímos no Terras Alfa, nós construímos no Central Square, nós construímos 3 casas no Prado, que fica ali em frente à GM, ali na Freeway. Então, os condomínios aqui nós conhecemos praticamente todos. Vamos iniciar uma casa no Mirá agora, que é um condomínio novo, perto da empresa de pães ali, da Marques Pan. Então, a gente conhece bastante o mercado de condomínios, porque o nosso foco da construção residencial, ela é em condomínios. A gente até faz casas em bairros. A gente está executando uma casa hoje no Renascença para um cliente, que é um bairro aberto, mas a maioria das nossas obras são dentro de condomínio. E a gente conhece várias empresas que prestam o mesmo serviço que nós. E a gente já viu muita empresa entrar em leilão de preço, sabe? Porque o fulano fez, eu vou conseguir, baixa. E várias delas não darem certo, não entregarem as obras e viram uma dor de cabeça para todo mundo, para o cliente, para a construtora. Sim, porque às vezes o valor, ele implica ou no lucro da empresa, né? Ou na qualidade do produto que está sendo oferecido ao cliente. E uma coisa que tu falou que eu acho muito legal de salientar é sobre a rua, a Gonçalo de Carvalho, que ela é a rua mais bonita do mundo. Isso. E vocês terem 2 projetos nessa rua é muito legal, assim. É incrível. É bem legal. A obra que a gente está fazendo lá, ela é uma obra bem interessante. Ela é um prédio de 3 pavimentos, porque a gente trabalha... a gente tem um segmento que a gente trabalha que ele é comercial, mas ele é um comercial específico. A gente trabalha muito com a cultura. O teatro da OSPA de Porto Alegre, que é a Orquestra Sinfônica de Porto Alegre, a Casa de Música da OSPA, que fica no Centro Administrativo Fernando Ferrari, que é onde fica... às vezes as pessoas não conhecem ali o centro administrativo, mas ali fica todos os poderes do Estado. Fica o DAER, fica a SEDUC, fica a SOP. Todas as secretarias do Estado ficam no CAF, que é próximo à Praia de Belas. Tá, onde é o CAF? É onde tem aqueles 2 prédios, um de costa para o outro, que tem uma rampa assim, que parece uma rampa de skate, em frente ao Monumento das Cuias. Sim. Do Parque Maurício Sirotsky ali. Então, o pessoal olha assim, imagina descer isso aqui de skate, imagina descer... Ali é o CAF. Ali fica o governador, ali. Aquele prédio lá, os últimos andares são a sala do governador. Ele fica lá todos os dias e trabalha lá. Porque ali é o poder do Estado. E lá dentro tem um espaço de 3 mil metros quadrados que foi cedido para a OSPA há 7 anos atrás. E era um depósito esse espaço. Nossa. E nós começamos uma trajetória 7 anos atrás com eles. Então, a todos os anos, nós executamos uma etapa nova dessa obra. E então, a gente fez todo o teatro da OSPA, né, que são 3 mil metros quadrados, durante 7 anos. Porque como eles trabalham com lei de incentivo à cultura, que é a LIC, através de recursos de empresas, como Zafra, Gerdau, Banrisul, Panvel, eles pegam um valor do imposto, né, e destinam a uma instituição. Então, a OSPA ela tem um trabalho bem forte com isso e consegue fazer essa captação através de empresas, né?
e através do Ministério Público, tem bastante incentivo. Então, a gente trabalha muitos anos com eles e então nessa parte da cultura, a gente conheceu muita gente. Daí, através da OSPA, a gente fez um trabalho no Teatro São Pedro, que o Teatro São Pedro, nesse meio, assim, trabalhando, a gente conhece muitas coisas. Eu não imaginava que o Teatro São Pedro tinha mais, sei lá, 8 andares para baixo, sabe? Lá tem o Teatro São Pedro, tem o Teatro Italiano, tem o Multipalco, tem a Concha Acústica, tem diversas coisas lá dentro do complexo. E daí a gente trabalhou na execução de uma parte do Teatro Italiano. Dali, a gente fez um serviço para o MAC, que é o Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul, MAC-RS. E através disso, nós conhecemos a Casa da Música, que é uma escola de música para crianças, que hoje eles têm mais de 200 alunos e fica na Gonçalo de Carvalho. Então, a gente, através da OSPA, que foi para o Teatro São Pedro, que agregou o MAC, a gente conheceu a proprietária da Casa da Música e ela tem já um espaço para isso que fica na Gonçalo, mas ela precisava fazer algo novo. Então, ela comprou ali aquela rua. Ela tem um lado que ela é tombada, que é o lado do shopping descer. Quem está descendo a rua, né? A Gonçalo, ela só desce. E o lado esquerdo, não. O lado esquerdo, ele pode ser modificado, os prédios. E ela comprou um prédio. A gente demoliu o prédio todo para construir um novo. Porque esse prédio, ele vai funcionar como uma escola, com salas, mas no térreo, nós estamos fazendo um teatro, com um pé direito de 6 metros, para público, para os alunos, para as apresentações. E é bem gostoso ali, porque ela é uma obra comercial, mas ela tem um fim muito maior, sabe? Que não é aluguel, não é rentabilidade. A gente trabalha muito com aluguel, com construção de pavilhões, de mercado, com salas comerciais para aluguel, para rentabilizar, né? Perfeito, tá tudo certo. Só que ali é uma obra comercial com um pouco de fins filantrópico, óbvio que tem aulas particulares que são pagas, mas que é uma obra comercial envolvida a cultura, sabe? Que é a música, eles têm aula com todos os instrumentos. Então, sendo na Gonçalo de Carvalho, ela tem um significado muito maior, né? Um significado maior, porque a rua realmente ela é incrível. E ela é proprietária do prédio do lado. E agora a gente está fazendo o prédio do lado também. Nossa, que legal. Tu comentou anteriormente que trabalha mais na parte de orçamentos, né? Muitas pessoas não entendem como é que funcionam os processos de orçamento, de onde é que surgem os valores, que o cliente tem acesso ao final, né? O valor, que nem tu falou, você se assusta, não entende de onde que surge aquilo, não entende como é que tá o mercado em relação à parte financeira dele, né? Como é que é trabalhar com orçamentos? Hoje, o orçamento que nós desenvolvemos na empresa, ele é baseado num orçamento qualitativo e quantitativo de serviços, que foge um pouco do tipo de orçamento de residências, né? Tem uma coisa que me pega muito, assim, quando o cliente chega em mim. Isso acontece, no mínimo, 2, 3 vezes por semana. Olha só, eu queria fazer uma casa em tal lugar. Quanto é que tá cobrando um metro quadrado? Isso é muito comum. É bem comum mesmo. E daí eu comento, oi, tudo bom? Tem algum projeto? Não tenho ainda, eu quero ver uma noção, quanto é que é o metro, aí conforme a metragem eu vou desenvolver, quantos metros eu vou poder construir. Tá, onde é que é? Onde é que fica? Qual a região? Qual o local? Como é que é o acesso? A gente pode conversar pessoalmente, tem como visitar o terreno. Eu costumo não passar, isso eu falo para os clientes, passar o valor por metro quadrado, mas se você precisa ter uma base, pelo menos, eu posso te dar uma base. Mas não usa essa base para saber se é isso que tu vai gastar ou não, porque o teu projeto, ele é específico. Então, conforme as tuas necessidades, os teus acabamentos, os valores, eles vão ter alterações. E então, a gente às vezes acaba passando valores por metro quadrado. Mas obra comercial não tem como fazer valor de metro quadrado. Obra comercial, ela é feita a relação de todos os serviços. Então, a gente pega os projetos, abre eles todos e começa a fazer todos os quantitativos. Fundação, quanto nós vamos gastar de concreto, de armadura, escavação, qual tipo de fundação,
vai ser microestaca, vai ser estaca cravada, vai ser hélice, a estaca pré-moldada, a estaca metálica. Não vai ter fundação, vai ser sapata fundação direta, vai ser uma sapata corrida, vai ser um bloco. Então, a gente separa fundação, separa metragem de alvenaria, metragem de reboco, metragem de pintura, metragem de massa corrida, metragem de gesso, instalações elétrica, hidráulica, metragem de porcelanato, metragem de revestimentos. Então, a gente abre uma planilha e relaciona todos os serviços e bota os preços unitários de mão de obra e de material. Os valores que nós trabalhamos, a gente tem referência através de SINAP, através de programas de Franarim, programas que trabalham, né, que oferecem preços de mercado nível nacional, mas a gente pega sempre o regional. Mas a gente trabalha muito com preço de mercado real, sabe? A gente tem vários fornecedores, então a gente pega um projeto e, como por exemplo, a gente está instalando um elevador agora lá na OSPA, que eles não tinham elevador. E a estrutura do elevador é toda metálica, porque o prédio é de 1970, a gente não poderia mexer no prédio. Então, a gente está fazendo toda de estrutura metálica. Eu peguei o projeto e orcei com a metalúrgica que trabalha para nós. E eu trabalhei com o valor de mercado real da metalúrgica para poder passar o orçamento para o cliente. Eu não peguei, o quilo do aço está R$8, a mão de obra de beneficiamento é 2 ou 3 vezes o valor do quilo, tal. Não, existem essas referências, essas bases, mas eu trabalho muito com o valor de mercado. Tem que... O cliente quer um piso Portinari, 1,20 por 60, cimentício, natural. Eu vou para os meus fornecedores, eu vou para a internet para pegar uma referência de valor, porque isso oscila muito, sabe? E a gente tem que ter um certo cuidado no orçamento, porque pega uma casa, assim, a gente fez uma casa no Prado de 400 metros quadrados que levou 1 ano e meio. Eu orcei, por exemplo, um porcelanato hoje, mas eu vou usar ele daqui a 1 ano só. O valor vai ser muito diferente daqui a 1 ano. Sim, com certeza. Então, tem que ter um cuidado enorme com essa questão. Considerar o aumento, né? Considerar a inflação, considerar um possível recesso de mercado, possível falta de matéria-prima ou de mão de obra. É muito difícil tu incorporar isso no teu preço, porque pode ser que aconteça, pode ser que não. E daí o cliente pode estar pagando por algo que vai acontecer, mas também pode não acontecer. Então, a parte de orçamento é uma parte que, para nós, ali é o coração, assim, sabe? Dali, se sair errado, vai até o final errado. Porque uma das coisas bem ruins de trazer para um cliente é extras e aditivos. Acontece. É muito difícil de a gente começar uma obra e terminar sem fazer aditivos. Só que a gente sempre enxerga que isso é uma dificuldade para o cliente. Porque ele está planejado, ele está programado para gastar um valor X. E daí chega no final da obra, ele gasta X mais 1. E para ele, às vezes, ele não se preparou para isso. Então, a gente tem um cuidado enorme para não acontecer, sabe? Para minimizar. Porque acontecer, acontece. Porque tem as alterações, né? O cliente, nossos orçamentos, vem detalhado. Porcelanato, classe A, até 90 por 90, 1 por 1, de até R$120 o metro quadrado. Se for diferente disso, o cliente compra um de R$200 o metro quadrado, daí paga a diferença. Então, a gente especifica e tem as limitações. Por isso que cada projeto é específico e a gente não gosta de trabalhar por metro quadrado. Tu vai orçar uma casa no Cirela, ela tem um perfil, ela tem um projeto. Tu vai orçar uma casa no Prado, é totalmente diferente. Sim, por isso a importância de ter um projeto para se seguir, para conseguir fazer o orçamento da melhor forma, né? Hoje é imprescindível, né, o projeto. Essa é uma das dificuldades que a gente encontra hoje, de ter um projeto detalhado, de ter um projeto com as informações que a gente realmente precisa. E hoje, a maioria das alterações de valores e aditivos dentro de uma obra é pela falta de informações dentro do projeto. Então, as casas hoje estão usando muito, né? Ripado, ou em madeira, ou alumínio. Muita pedra natural, sabe? Moledo, pedra-madeira, ou basáltica. E está usando muito torno metálica. Então, esses 3 elementos hoje, pelo menos
em vários condomínios, mas o Prado ali, falando especificamente dele, que eu trabalhei 2 anos lá agora, até tô fazendo alguns serviços lá dentro ainda. É meio unânime, assim. A maioria das casas lá tem pedra, tem ripado e tem ferro. Tem casa que tem os 3. Traz os elementos. Traz os elementos. E isso é bem caro numa residência hoje. Ah, sim. Então, se tu não tem um projeto detalhando, sabe? Essa pedra, ela é a pedra moledo da cor tal, a gente vai fazer uma pedra hoje... O custo de uma pedra hoje boa, com qualidade, ela chega ali a quase R$300 um metro quadrado. Só da pedra. Às vezes custa um pouco até mais, né? Só do revestimento de fora. Sim. Daí ela tem uma quebra grande, 20%, às vezes 25%, porque tem que ficar lapidando, tem que ficar cortando para fazer os encaixes. Se ela é junta seca, se ela não é junta seca. Então, tu tem uma perda, vamos botar 20% de perda, os 300 já vira 360. A mão de obra é uma mão de obra bem qualificada, específica, então se torna mais caro. E se isso não está bem detalhado no projeto, ou a empresa acaba arcando com esse custo, ou o cliente vai arcar. Alguém vai ter que pagar. Sim, com certeza. Então, quanto mais completo é o projeto, mais real fica o orçamento, né? Mais próximo da realidade. E menor a chance de erros, né? E problemas durante a obra. Exatamente. E sobre as etapas da construção? Tem alguma que tu considera mais importante, ou mais cara, ou até mais demorada? Sempre vai ser o acabamento. Isso eu acho que é unânime entre as construtoras e engenheiro. Porque a parte pesada, a parte bruta, que a gente chama, a parte cinza, né? Mais conhecida assim na área do canteiro, que é até o reboco, que a casa fica toda cinza, por isso que a gente fala a parte cinza, ela indifere um pouco a questão do material. A gente vai usar um bloco de concreto, a gente vai usar um bloco cerâmico, vai usar um tijolo 9 furos, 6 furos. Não vai mudar. Isso é só preenchimento de vão. Óbvio, não dá para comprar um material de má qualidade, mas se a gente for usar empresas conhecidas no mercado, não faz diferença se vai usar uma empresa X ou Y, se elas são referência. O reboco, a argamassa, é cimento e areia, sabe? Um plastificante, um aditivo, um impermeabilizante junto na massa, alguma coisa, então não muda. O concreto é o mesmo, o ferro é o mesmo. Então, essa parte, ela não interfere muito na questão de valor. O valor vai ser o mesmo. E o prazo para fazer esses serviços eles são rápidos, porque eles são serviços brutos. E quando chega no acabamento, ela demora muito mais. Não é que demora mais, às vezes a obra ela tem um prazo de 1 ano. Daí tu ficou 8 meses, 9 meses fazendo a parte cinza da casa. E daí tu fica 3 meses fazendo os acabamentos. Só que tu olha pra casa, parece que não mudou nada. Porque a casa já tá lá, já tá erguida, já tá pronta, tá com telhado, tá rebocada. E daí tu fica fazendo serviços internos. Massa corrida, porcelanato, rodapé, forro. Então, tu trabalha e não aparece muito o serviço. Sim, o que muitas pessoas não têm ideia é que, por exemplo, o porcelanato, ele tem as camadas de assentamento. A massa corrida, ela precisa ser aplicada, ela precisa ser lixada. Tem a questão do tempo de secagem também dos materiais, né? Que interferem muito nesse prazo. Então, um comparativo com o geral da obra, ela acaba realmente tendo um tempo considerável bem grande, né? Bem grande, exato. E o que acontece? O prazo do acabamento, como o nome já diz que é o acabamento, ele tem que ficar impecável. O canto ele tem que ficar liso, na prumada, alinhado. Tem que ficar bem certinho, 45 graus, tudo certinho, sabe? Então, esse detalhe, ele é demorado de fazer. Às vezes, para te fazer rebocar um pilar e requadrar os 4 cantos, um profissional ergue uma parede inteira de alvenaria, o mesmo tempo que tu leva para requadrar um pilar. Então, o problema é esse, o tempo que tu leva para fazer pouco serviço é muito grande, comparado ao serviço pesado da obra. E a gente já percebeu isso nas nossas obras e em outras obras também de amigos, de construtores. Que a gente passa assim pelo lugar, em 6 meses terminar a casa.
Tu passa 6 meses depois, a casa ainda não tá pronta. Tu olhava a casa assim, a casa tá erguida, tá pronta no cinza, toda rebocada, requadrada, bonitinha. 6 meses, 5 meses depois tu passa, ainda a casa não foi entregue pro cliente. E tu olhava 6 meses atrás e pensava, mas agora não falta quase nada. É que eles estão só fazendo a parte interna. Sim. E existe um processo de execução, existe um processo de cura dos materiais. Eu não posso erguer uma parede de alvenaria e rebocar no outro dia. Eu tenho que ter o tempo de cura, o tempo da argamassa sentar, de fazer o encunhamento da alvenaria. Daí, depois do tempo dessa cura, eu tenho que fazer o reboco. Eu não posso aplicar massa corrida em cima do reboco sem ele ter curado, sem ter toda a cura da água dele, de ter evaporado. Então, existe esses processos, esses tempos. Aplica massa corrida, lixa. Aplica a segunda mão de massa corrida, lixa de novo, vai com a lâmpada, olha, sabe? Então, tira as imperfeições. E daí, vamos botar o porcelanato. Só que antes do porcelanato, tem que fazer toda a rede elétrica. Às vezes, rede hidráulica, rede de gás, água quente, que passa do segundo pavimento para o pavimento de baixo. E fez isso, ainda não dá para colocar o porcelanato, porque tem que botar o forro. Então, faz o forro de gesso, libera o forro de gesso, depois entra com o porcelanato. Mas dá para colocar o porcelanato antes? Dá para colocar. Daí, tu vai trabalhar com porcelanato de R$150 o metro, botando o cavalete em cima do porcelanato. Bota protepiso. Bota protepiso, bota lona. A gente já fez obras comercial, é assim. Tem o cara colocando porcelanato, o outro puxando elétrica, o cara atrás vindo e fechando o forro. Sim. Por isso que a obra comercial, ela é dinâmica. Só que o comercial é diferente do residencial. É a mesma coisa a reforma. A reforma e a construção são coisas diferentes, né? Por mais que tenham as mesmas etapas, digamos assim, elas têm processos diferentes porque já tem coisas existentes. Então, dentro de uma construção nova, a gente consegue controlar esses fatores, Sim, tu tem um controle bem maior, né? Porque tu tá acompanhando por todos os processos. Então, até esse é um dos problemas, às vezes, que demora um pouco mais a residencial, né? A gente faz de tudo para fazer o processo certo. Faz as instalações elétricas, bota o forro, depois coloca o porcelanato e coloca o protepiso. Mas já aconteceu de nós ter que colocar o porcelanato primeiro, por algum problema, proteger todo o porcelanato, até com chapas de compensado a gente teve que proteger. Bota protepiso, bota chapa de compensado em cima, porque se cai algo e quebra uma peça no meio, às vezes é difícil tirar uma peça do meio, tem que tirar do meio e mais as da volta. Porque na hora de tirar acaba lascando, quebrando. Então, a gente tenta respeitar o processo correto para não dar retrabalho, prejuízo, né? Porque esse prejuízo fica para a construtora. E isso de alterar, por exemplo, os processos, também gera um custo. Um custo e um tempo, né? Além de, claro, correr o risco de causar algum dano ao material, né? Exato. Então, exatamente por isso, a gente tenta seguir esse cronograma, essas etapas, para não acontecer desse custo aparecer assim do nada, porque a gente não está contando com isso. Quando a gente faz um orçamento, a gente orça de uma maneira que vai dar tudo certo, porque a gente acredita que vai dar tudo certo. A gente não pode considerar, eu vou colocar uma margem de 10% porque podem roubar o material da obra, porque podem quebrar o piso na hora de descarregar, porque na hora que eles vão pegar a caixa, levar para outro lugar, vai cair, vai quebrar o porcelanato. Não tem como considerar isso. Por quê? Porque eu não tenho margem para passar isso para o cliente. Se eu trabalhar considerando todos os imprevistos que pode acontecer, o cliente ele não vai conseguir arcar com esse custo. Então, a gente tenta manter bem certinho as etapas para esse custo não ficar para nós. Então, o que acontece? Que a gente estava comentando bem rapidinho, numa obra que a gente fez na galeteria Mamma Mia do Barra Shopping Sul, que é uma loja de shopping comercial. Foi uma das obras mais loucas, assim. Era um cara colocando porcelanato nesse canto. No outro canto, o cara puxando elétrica. O cara ia puxando a elétrica, o profissional eletricista ia puxando a elétrica, o gesseiro já vinha atrás fechando o forro. Nossa. E no outro canto, o ceramista colocando porcelanato. E daí, terminava esse canto, vindo de um lado da sala. No outro dia, aquele porcelanato já estava curado. O eletricista ia para o outro lado da sala, puxando a elétrica.
o rapaz do forro fechando o forro e o ceramista que estava naquele canto ia lá para onde já tinha feito elétrico. Então, era um por cima do outro. Sim, tem que saber gerenciar todos esses serviços, né? E pra gente encerrar, qual dica tu daria pra quem quer construir, reformar? Quais dicas tu daria? Buscar profissionais? Imprescindível hoje é nós termos algumas premissas que é, por exemplo, principal de todas, buscar profissionais da área, né? A primeira coisa que eu diria, assim, é buscar a parte de projetos, sabe? Contratar um arquiteto, contratar uma arquiteta ou um engenheiro, mas eu acredito que o arquiteto se encaixa melhor porque ele tem uma base e um estudo maior para isso, para desenvolver um projeto conforme a necessidade do cliente. Depois disso, né, de ter todo esse conhecimento técnico de projeto conforme as necessidades da pessoa, da família, buscar empresas qualificadas com profissionais, porque tem hoje bastante clientes que buscam, vou contratar o mestre, o pedreiro, o encarregado, ele vai botar ali o filho, o tio, o avô, o primo, sabe? E fica mais barato. Realmente, no valor inicial, ele fica mais barato, porque não tem o lucro da construtora. Mas no final, a maioria das pessoas que eu conheci que fez isso, ou se arrependeu, ou o custo final ficou o mesmo. Porque ela não tem garantia. Muitas vezes o pedreiro ou o mestre ele não tem condições técnicas, ele não tem recurso financeiro para dar um pós-obra, ele não tem condições de resolver problemas durante a obra, ele não tem conhecimento técnico de enxergar que pode-se mudar alguma coisa para economizar dinheiro dentro da obra. E então já aconteceu com nós de nós ter que finalizar obras. Não, a gente não gosta de fazer isso. É uma das coisas que a gente menos prefere. A gente não prefere fazer esse tipo de obra, a gente faz só quando é uma pessoa muito conhecida e precisa. De o cliente contratar um empreiteiro ali, um mestre, e no meio da obra abandonar, romper contrato, já pagou o dinheiro a mais na frente, não entregou, não está em tal etapa, e eles contrataram uma construtora para finalizar. Isso é ruim para todo mundo perde o cliente, o empreiteiro, a construtora. O barato às vezes sai mais caro. O barato, né, acaba sendo mais caro. Então, a gente acha que é o ponto principal, assim, essa dica que eu gostaria de deixar para quem for construir, independente se é uma casa de 50 metros quadrados ou de 500 metros quadrados. Se quer algo com qualidade, com segurança e com custo que realmente vale a pena, é contratar profissionais. Mas eu não quero contratar uma construtora. Contrata um arquiteto, faz um projeto, contrata um empreiteiro e contrata um engenheiro para ser o fiscal da obra. Contrata um técnico para fazer o acompanhamento técnico da obra. Contratar pessoas responsáveis para que executem aquilo da melhor forma, né? E eu quero te agradecer muito pela presença. Foi muito legal conversar contigo, ver esse conhecimento todo que tu tem. Espero que o público tenha entendido, então, a importância, né, de se ter profissionais, sejam eles arquitetos ou engenheiros. E eu quero agradecer, então, a tua presença e a presença do público. E até semana que vem.